João 6, versículo 22. Todos acharam? Se você tem a tua Bíblia aí, acompanha comigo. Se você está sem, pode acompanhar na projeção. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram no lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que vocês estão me procurando, olha como muda agora, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que o vejamos e creiamos no Senhor? O Senhor pode fazer? O que o Senhor pode fazer? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, falar ao nosso coração, que o Senhor possa, meu Deus, colocar, Pai, a Tua palavra sobre nós, e que nós possamos, ó Deus, viver um tempo diante de Ti nesse momento, Pai. Que apesar de mim, ó Deus, o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos, e que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, que o nosso coração seja exortado, seja, ó Deus, confrontado, seja animado, Pai, e seja fortalecido, ó Deus, diante do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, você tem fome do quê? Do que nós temos fome? O que de fato sacia os teus ímpetos? O que de fato sacia os teus anseios? Pelo que você mata e morre? Pelo que você fica maluco, você fica bravo? Você tem fome do quê? O que você tanto persegue? Eu trouxe para vocês aqui uma citação que eu já trouxe no passado, lá na nossa série de Eclesiastes. O C.S. Lewis diz o seguinte: as criaturas, acompanha comigo a leitura, as criaturas não nasceriam com desejos, ou seja, com vontades, se não existisse a satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome. C.S. Lewis diz: muito bem, existe comida. Um pato deseja nadar. Muito bem, existe água. Ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. O que o C.S. Lewis está dizendo aqui? Ele não está dizendo que é errado você desejar. Ele só está dizendo que existe um tipo de desejo no meu coração e no teu coração que nada nesse mundo vai satisfazer. O que ele está dizendo ali?
que ele descobriu dentro dele um desejo que nada aqui pode satisfazer. Você pode ver o comercial de um carro e você fala, eu quero esse carro, e você trabalhar muito e comprar o carro. Depois de 2, 3 semanas que você estiver andando com um carro novo, ele já não é mais novo, aquele cheirinho do carro zero vai passando, e aquele desejo que você tinha nele, ele vai acabando. C.S. Lewis, então, talvez pensando um pouquinho aqui em Salomão, quando disse, não neguei nada que os meus olhos quiseram. Não foi o que Salomão disse? E no final, tudo é vaidade. C.S. Lewis, então, diz para mim e para você, só existe uma explicação para isso. Eu fui feito para um outro mundo. Eu fui feito para uma vida eterna. Então, os prazeres lícitos desse mundo aqui, eles funcionam para apontar para lá. Termina aqui dizendo o que o C.S. Lewis diz ali, ó. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, provavelmente os prazeres terrenos nunca tivessem tido a intenção de satisfazer esses prazeres, mas apenas de despertá-los para levá-lo à coisa certa. Posso dar um exemplo aqui, para você não achar a leitura muito difícil? Pensa na vida sexual, por exemplo. A pessoa que quer satisfazer-se sexualmente e ela tem uma vida desregrada. Cada momento, cada hora, ela está com um parceiro diferente sexualmente falando. Essa pessoa algum dia vai se sentir satisfeita? Não. Mas quem criou o desejo sexual e o colocou no homem e na mulher? Foi Deus. Deus colocou. Mas esse desejo, esse ímpeto sexual que eu e você nós temos, ele aponta para algo muito maior na eternidade. Estão me entendendo ou não? Comer é gostoso ou não é? Uma boa comida, ir num bom restaurante, quem gosta de cozinhar uma bela refeição com a família, isso é bom ou não é? Claro que é um baita prazer, e que Deus nos dê graça para viver isso, mas isso é muito pequeno. É um tipo de prazer que aponta para algo muito maior na eternidade. Porque na eternidade eu não só me assentarei com a minha esposa e com o meu filho, mas eu me assentarei também com o Senhor, com o próprio Cordeiro à mesa. Está vendo como tem algo muito maior nos esperando? Deu para entender agora? É isso que o C.S. Lewis está dizendo. Eu não fui feito para esse mundo. Não dá para a gente tentar satisfazer os nossos desejos aqui. E aqui eu quero terminar minha introdução falando para você algo que o Michael Horton diz interessante para nós. Antes da queda, ou seja, Gênesis 1 e 2, antes do pecado entrar na humanidade, Adão e Eva viviam entre 2 árvores. Quais são as 2 árvores? A do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Antes da queda, Adão e Eva viviam entre 2 árvores: a confirmação eterna na bênção, ou a confirmação eterna na morte. Horton termina dizendo: o Éden era apenas um teste. Se o homem continuasse obedecendo a Deus, o homem continuaria tendo vida eterna. Quando o homem deseja e come aquilo que ele não deveria comer, ele é expulso da condição eterna da vida. O homem passa a envelhecer, a ficar doente, a morrer e a ter um coração completamente desorientado das verdades espirituais de Deus. Deu para entender até aqui? Vamos responder o que o nosso texto diz? Olha que interessante, lá na primeira semana nós lemos esse texto aqui, João 6,2 diz o seguinte: a grande multidão o seguiam porque tinham visto sinais, curas, enfermidades, expulsando o demônio. Vamos seguir esse Jesus. João deixa claro isso para nós no nosso primeiro sermão aqui. Nós não podemos nos esquecer de 2 coisas. Eu preciso que você se lembre comigo. Esse texto, ele está na semana da Páscoa. Isso é muito importante para mim e para você entender, certo? João 6 está se passando na semana da Páscoa. E outra coisa, eles estão seguindo por causa dos sinais. Mas, olha que interessante, após a multiplicação de pães e peixes, o texto termina dizendo o seguinte: que Jesus ficou sabendo que o povo queria fazer o quê? Coroá-lo rei à força.
Por quê? Encontramos um cara que transforma, que multiplica pão. Vamos coroá-lo rei. E Jesus faz o quê? Jesus vai embora. Jesus sai de fininho, se retira sozinho para o monte. Jesus não fazia parte de uma ansiedade política da nação de Israel. Jesus faz parte da redenção e da restauração daquele casal que foi colocado entre duas árvores. Pensa agora no que eu acabei de te falar e entenda isso comigo. Jesus não estava aqui para satisfazer os desejos políticos dos judeus, de libertar eles da opressão de Roma. Jesus estava aqui porque Adão e Eva, entre as duas árvores, resolveram viver a sua própria autonomia. Tudo bem? E agora, no 25, o texto que nós lemos hoje começa dizendo que eles encontraram Jesus do outro lado do mar. E a pergunta deles qual é? Como o Senhor chegou aqui? O que você fez para chegar aqui? Eles não sabiam, né? Que Jesus havia andado aonde? Sobre as águas. Mas fato é que eles estão desejosos por alguma coisa. Primeiro porque viram curas e milagres. Depois porque viram Jesus multiplicar pães e peixes. Hoje eu quero falar com vocês sobre Jesus. Ele é o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro pão. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. E eu quero mostrar para vocês como que Jesus demonstra isso. E ele demonstra isso em três maneiras diferentes. A primeira delas, ele confrontando os nossos apetites. Como que Jesus mostra para aqueles homens, para aquela multidão, que ele é o verdadeiro pão? Como que o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite, todos nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite. Amém ou não? Amém. Você precisa crer nisso, irmão. Não foi seu marido ou sua mulher, não, foi o Espírito Santo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. É Ele quem direciona o nosso coração, porque se Ele largar o meu coração e o teu agora, nós estávamos assistindo Holanda e Japão. É o Espírito Santo. E então Ele te trouxe aqui para te comprovar uma coisa: Jesus é o verdadeiro pão. E como que Ele faz isso? Em primeiro lugar, Ele confronta os teus e os meus apetites. Olha o que o texto fala no verso 26. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo para vocês, vocês estão me procurando, já não é mais porque vocês viram sinais, mas é porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Vocês estão, trocando em miúdos, irmãos, vocês estão andando atrás de mim porque vocês querem que eu dê para vocês aquilo que satisfaz vocês. Porque ontem pela manhã eu vi vocês andando atrás de mim e estavam com fome. E por amor e piedade a vocês, eu multipliquei o teu pão e o teu peixe. E vocês ficaram com a barriguinha cheia. E agora vocês estão andando atrás de mim que vocês querem comer de novo. Vocês não estão aqui porque vocês me querem. Vocês estão aqui por causa dos seus desejos. E vamos falar a verdade, quantos de nós já fizemos isso com o Senhor? Quantas igrejas já deixaram de pregar o evangelho verdadeiro para pregar um evangelho que oferece vida fácil para as pessoas? Que fala que Deus vai dar, Deus vai fazer aparecer, e Deus faz mesmo. E Deus faz, irmãos. Deus faz milagre financeiro, Deus faz milagre de todo tipo que você possa imaginar. Faz no nosso meio também, sabia? Mas nós não seguimos sinais. Nós não seguimos os sinais. Esse símbolo está aqui não é à toa. É para nos lembrar que cada um de nós devemos ter uma dessa no nosso lombo e seguir o Senhor pelo discipulado afora. E vai ter dia que nós vamos nos alegrar porque Ele multiplicou o nosso pão. E vai ter outro dia que nós vamos chorar porque o pão vai ter que ser meio que racionado ali, porque está meio difícil as coisas. Esse é o evangelho do Senhor para nós. Mas fato é que Jesus estava então confrontando os desejos deles, os apetites deles. Só que aí Jesus vem agora e dá uma ordem. Olha o que o texto diz: trabalhem. O verbo trabalhar aqui no grego, ele está no imperativo, é uma ordem. Jesus está mandando
trabalhem. Alguém poderia parar aqui e falar assim: então eu lembro que no começo da introdução ele falou sobre o carro zero, então acho que Jesus está falando que se eu trabalhar, ele vai me dar o carro zero. Não. Olha o que o texto fala: trabalhe. Não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Trabalhe, mas não pelas coisas que perecem. Trabalhe, mas não pelas coisas que passam. Trabalhe, mas não para saciar apenas os seus desejos terrenos, mas por algo que permanece para a vida eterna. Automaticamente, o que eles perguntaram para Jesus? O que a gente faz então? Sabe o que eu penso que eles estão entendendo? Eles estão entendendo assim: espera um pouquinho, ele cura cego, ele cura coxo, ele expulsa demônio, agora ele multiplica pão, e ele está falando que é para mim trabalhar pelas coisas eternas. Então, eu acho que eu não preciso trabalhar mais, não preciso acordar amanhã de manhã para pagar boleto. É isso que o texto está dizendo? Não. Mas é isso que eles estão entendendo. Porque eles vão perguntar para Jesus assim: e o que a gente faz então para ter essa vida eterna aí? O que nós temos que fazer? É interessante porque a resposta de Jesus para eles é: creiam. Creiam naquele que o Pai enviou. Creiam. É interessante porque o que Jesus está fazendo aqui hoje no meu coração e no teu é confrontar a minha e a tua tentativa de desempenho. O que nós falávamos hoje pela manhã aqui na EBD. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer ou eu tenho que obedecer? Essa dualidade que a gente tenta criar, Jesus está confrontando essa nossa tentativa de desempenho. É pela fé. A multidão representa a mim. Por quê? Porque muitas vezes eu quero pão para saciar os meus apetites. Eu quero a bênção de Deus para comprar apenas o que eu quero para mim. Nós corremos a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira atrás das coisas que o nosso coração deseja. Mas quando nós falamos sobre salvação eterna, a gente se pergunta: e o que eu posso fazer para comprar essa salvação aí? Não, essa salvação não está à venda. Essa salvação não está à venda. Essa salvação foi comprada na cruz do Calvário, o preço foi pago, ela é dada de graça, e não há nada que eu e você possamos ou precisamos fazer. Mas volta, por favor, a tua mente comigo lá para o Éden, para o começo, para a introdução do meu sermão aqui, quando eu disse para vocês: Adão e Eva viveram entre duas árvores, e eles trabalhavam entre duas árvores, certo? Trabalhavam para comer, mas não tinha morte, porque enquanto eles trabalhavam para comer, eles faziam isso em total obediência ao Senhor. Então o trabalho deles prosperavam cada vez mais. Dá para entender a diferença ou não? O nosso problema é que a gente corre, trabalha, mas a gente trabalha com uma árvore só. A gente continua querendo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deixando de lado toda a perspectiva de uma vida prostrada ao pé da cruz. Esse é o nosso problema. Trabalhar não é consequência do pecado. Quem diz isso nunca leu a Bíblia. O trabalho foi criado por Deus antes da queda. O homem já trabalhava, mas a terra não produzia cardos e abrolhos. O parto não doía tanto assim. O homem não precisava comer do suor do teu rosto. Isso é porque nós comemos da árvore do mal, do conhecimento do bem e do mal. Isso é porque nós desobedecemos. Entende? Trabalhe, mas não deixe de comer da verdadeira vida. Trabalhe, estude, corra pelos teus planos, está tudo certo, e que Deus te abençoe. Mas não se esqueça que você é discípulo
Não no domingo com a tua roupa de crente, mas amanhã, na segunda-feira, não orando para o teu chefe morrer, mas orando para Deus converter ele. Esse é o Evangelho de Cristo para nós. E que as pessoas vejam Cristo na tua vida, lá no teu trabalho. Só que essa multidão que seguia Jesus porque criam em sinais e viam sinais, olha o que eles falam agora. Não, tudo bem então. Beleza então, Caio. Eu vou trabalhar, eu vou dar mais ouvido ao Evangelho, à palavra, mas que sinal esse Jesus aí tem para me dar, hein? Não, pera um pouquinho. Não são vocês que seguem Jesus por causa dos sinais? Por que agora eles estão pedindo sinal? Não é estranho? É ou não é estranho? Uma multidão que seguia Jesus por causa dos sinais, agora está dizendo para Jesus: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Como assim o Senhor pode fazer? Ele está curando, ele está expulsando demônio, ele está andando sobre as águas, ele está dando pão e peixe para eles. Que sinal mais eles querem? E aí, essa é a religião, né? Eles dizem assim: os nossos pais comeram maná no deserto, porque Deus deu pão do céu para eles comerem. É interessante porque Jesus fala que não foi Moisés que deu pão para eles. Quem deu pão para eles foi o Pai. Quem deu pão para eles foi o Pai. É interessante, irmãos. Será que eu e você, para perceber, quando as coisas são para o nosso coração, quando é sobre os nossos desejos, nós não pedimos sinais, pedimos? Pedimos? Quando o nosso carrinho da Amazon está cheio, ou do Mercado Livre, ou da Shein, sei lá onde você gosta de comprar, a gente não pede sinal muitas vezes. Mas quando é para o Senhor, não, se o Senhor aparecer numa sarça que queima, mas não consome, engraçado, né? Tá vendo? Para encher a barriga de pão, ninguém havia pedido sinal. Mas agora, para crer na vida eterna, para abrir mão do desempenho, para viver uma vida com o Senhor, agora eu preciso de um sinal. O que mudou? O que mudou é que o Evangelho é para nos alimentar, mas não para satisfazer os desejos carnais do meu coração. Jesus não vai matar tua mulher para te dar uma mais nova. Esse desejo é carnal. Jesus não vai matar o chefe para dar a vaga dele para você. Jesus não vai fazer o meu bel prazer, o teu bel prazer. É difícil, né? Mas é o Evangelho para nós, irmãos. E o sermão de hoje é sobre salvação, acredite, nós vamos chegar lá. Mas o Espírito te trouxe aqui então, para dizer para você que Jesus é o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão. E você pode perguntar, como que Jesus demonstra isso? Em segundo lugar, revelando que Ele, Jesus, é o único que pode nos saciar. Então não adianta você fazer a tua vontade. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, o que ele fala para ela? Não adianta, filha. Você já teve 5 maridos. E se você arrumar outro, vai acabar igual. Porque enquanto você não resolver a tua vida comigo, você vai matar todos os teus maridos. Matar no sentido do casamento não dar certo. Não adianta. Tem coisas que é entre você e Deus, e que você precisa resolver, você e Deus. Não há casamento que aguente, não há vida financeira que aguente, não há nada que aguente. Olha que interessante isso. Será que eu e você não somos igual ao povo? Porque olha o que eles vão fazer aqui. Olha só, acompanha comigo. Então, quando Jesus diz, olha, não foi Moisés que deu pão para o povo no deserto, que foi o texto que o Cleiton leu na hora da liturgia. Não, não foi. Foi o meu Pai que deu pão para vocês. Então eles disseram, então nos dá sempre desse pão. Será que nós não somos assim também? A gente quer tudo que Deus tem para dar. Mas Deus só pediu de nós uma coisa: o nosso coração.
Só isso que ele pediu. Jesus respondeu o quê? Eu sou o pão da vida. Irmãos, o certo mesmo é pregar só essa frase. O certo aqui é pregar só o versículo 35. Eu sou o pão da vida. Como assim? É por isso que os judeus mataram Jesus. Para quem estava na escola dominical agora, lembre da nossa discussão de Êxodo 3, hoje de manhã, quando Moisés fala para Deus assim: tudo bem, quando eu for falar com os anciãos de Israel, que o Senhor vai libertar eles nas mãos do faraó, eles vão perguntar quem é o Senhor. O que eu falo para eles? Qual que é o teu nome? Ele falou o quê? Eu sou. Quando Jesus diz, não foi Moisés que deu pão para vocês, eu sou o pão. Jesus está dizendo para eles assim: eu sou o Deus que sustentou Israel no deserto. Para mim e para você hoje é amém. Mas para eles, esse Jesus é o filho do Zé e da Maria, não é? Olha que difícil. Olha que difícil. E a pergunta que fica para o meu coração aqui, antes de eu entrar no segundo ponto, é: como eu olho para Jesus? Quem é Jesus para mim? Será que nós olhamos para Jesus como alguém de quem eu preciso dessecar livros para desvendá-lo? Será que Jesus é alguém para quem, quando o pão está meio curto lá no final do mês, acabou o ticket? É alguém que eu clamo para ele para ver se ele multiplica um pouquinho do pão e do peixe lá em casa? Ou será que Jesus é para mim o eu sou? Eu sou o que sou e o que te basta. Essa é minha oração. Essa foi minha oração durante essa semana. Jesus, eu estou tão distante disso, porque o Senhor tem que me bastar de alguma maneira. Porque olha o que ele diz no 35, leia comigo lá. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Aí, meus irmãos, eu queria poder mostrar para vocês as minhas anotações aqui, e eu escrevi bem grande no meio da minha anotação, estudando essa semana: porque eu continuo tendo fome de tanta coisa. Por quê? Por que eu continuo tendo fome de tanta coisa, irmão? Por que eu continuo tendo sede de tanta coisa? Será que de verdade Jesus, Ele é para mim o verdadeiro pão? Ou será que eu ainda estou tentando satisfazer os meus desejos de maneira errada? Será que eu, vivendo entre as duas árvores, eu olho para Jesus aqui, a árvore da vida, e eu olho para cá e eu falo: eu quero conhecimento, eu quero estudar, eu quero ler, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e Jesus está lá: eu estou aqui, cara, eu estou aqui. Desculpa, mas eu quero perguntar para você: será que Ele é suficiente para você também? Eu estou sendo honesto e dizendo para você que às vezes eu olho para o meu coração e parece que não é, porque eu ainda corro atrás das coisas. Eu me pego no meio do caminho correndo atrás de coisas, pessoas, enquanto o meu Senhor está lá. E aí? Por isso eu comecei com uma pergunta: você tem fome do quê? Porém, eu já disse, vocês não creem, embora estejam me vendo. Eles querem pão, mas Jesus diz: eu sou o pão. Eles querem pão, e Jesus diz: eu sou o pão. Espera aí, como assim você é o pão? Eu vi ontem você pegando 5 pãezinhos de cevada e multiplicando a ponto de uma multidão de mais ou menos 20 mil pessoas, que nós falamos aqui, certo? Eram 5 mil homens. Estudiosos dizem que mais ou menos 20 mil pessoas. Eu vi você pegar 5 pãezinhos e multiplicar. Como assim você é o pão? Aí que está. Ele é o pão, mas não é o pão que
Nós queremos muitas vezes. Está dando para entender, meu irmão? Jesus não é o pão que a gente quer muitas vezes. A gente quer outro pão. A gente vive entre as duas árvores ainda. A gente continua comendo o que não é para comer. A promessa de que a pessoa jamais teria fome e sede significa, na verdade, que a fé em Cristo elimina sempre, para sempre, aquele vazio profundo, aquela carência que você tem, que alguns vão buscar suprimir essa carência, alguns vão buscar satisfazer essa carência no sexo, outro no dinheiro, outro nos vícios, outro nas drogas, outro sei lá onde, outro no sapato, outro no cinto, o outro na bolsa, o outro na Shopee, o outro no Shein, e seja onde for. Mas fato é que se Jesus, Ele for o meu alvo, se Ele for a paixão da minha vida, se Ele for o pão verdadeiro da minha vida, o meu coração deixará de desejar tantas e tantas e tantas coisas. Foi isso que C.S. Lewis disse, que eu projetei para você no começo. Eu descobri uma coisa: eu fui feito para um outro mundo. Eu posso comer da árvore que eu quiser, não vai me satisfazer. O que eu preciso mesmo é comer da árvore da vida. Eu preciso comer dessa árvore, porque senão eu vou ser um péssimo marido para minha mulher, e ela não merece isso. Eu vou ser um péssimo pai do meu filho, e ele não merece isso. A sua esposa, o seu marido, os teus filhos não merecem uma pessoa chata, insatisfeita, porque a gente é crente, como diria o outro, e o que nos alimenta é o pão da vida. Não tem nada que alimente o crente, a não ser o pão da vida. Amém ou não amém? Amém. Quem segue Jesus, então, recebe esse privilégio de se alimentar dele. O que o texto está dizendo é que ir até Jesus é ter a sua fome saciada. De novo, Adão e Eva no paraíso, entre duas árvores, enquanto comiam da árvore da vida, viviam bem, está tudo certo. Foi querer comer a outra árvore, rompeu o relacionamento, expulso do jardim do Éden, caminhando diretamente para a morte. Assim como o povo que comeu o maná no deserto e morreram por causa da desobediência deles no deserto, não foi isso que nós falamos aqui esses dias? Toda geração que comeu do maná morreu no deserto, porque desobedeceram. Olha como o texto termina ali: vocês não creram, vocês não creem, embora vocês estejam me vendo. Será que nós, como igreja, sabemos que Jesus é tudo o que nós verdadeiramente precisamos? Será que nós, como igreja, será que o conselho da nossa igreja acredita que Jesus é tudo o que nós precisamos? Será que cada membro dessa igreja, dos mais velhos, experientes, até os mais jovens e as crianças, será que eles creem que Jesus é tudo o que essa igreja precisa? Mas o Espírito Santo trouxe você aqui para te responder algo: como que Jesus é o verdadeiro pão. Ele demonstra isso garantindo para você a vitória contra a morte, porque quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram, primeiro espiritualmente e depois fisicamente, foram expulsos do paraíso. Então, a nossa angústia muitas vezes brota desse nosso desejo de se satisfazer. Esse desejo é inerente nosso, está em nós. Santo Agostinho dizia que o nome desse desejo nosso é um sensu divinitatis, é uma expressão latim, é um desejo pelo transcendente, pelo divino. Nós temos, todo mundo tem. O problema é aonde você vai se suprir disso. E Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro pão, e eu vou provar isso para vocês, garantindo a tua vitória contra a morte. É isso que Jesus está dizendo. Gosto muito quando Francis Schaeffer diz que tentar satisfazer os nossos desejos com as coisas dessa vida, dessa terra, é como estar com sede no deserto e botar um copão de areia na boca.
que vai acontecer? Vai ficar pior ainda. Ter desejo de Jesus e comprar uma bolsa nova é enfiar um balde de areia na boca estando com sede. E aí a gente tenta comprar outro, a gente tenta fazer outro, a gente tenta arrumar outro, conquistar outro, viver outro, muda de igreja, muda não sei o que, muda não sei o que lá, muda não sei o que lá, e a gente nunca se satisfaz, porque o único capaz de satisfazer o nosso coração se chama Jesus Cristo, o pão da vida. Versículo 37 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse virá a mim. Por isso eu estou afirmando desde o começo do sermão que o Senhor trouxe você aqui. Eu creio que o Senhor trouxe você aqui. Você crê? Porque se você crê nisso, então essa palavra é contigo. Todo aquele que o Pai me dá, Jesus está falando isso. Presta atenção, leia comigo. Presta atenção comigo aqui, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum vou lançar fora. Porque eu desci do céu, mas não para fazer minha vontade. Olha que legal. Eu não faço minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, aquele que o Pai me deu, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai, está certo lá? De fato, o 40 já. A vontade de meu Pai é que todo aquele que vir, está estranho, né? Mas é ver. É porque o tempo verbal ali está certo mesmo, mas é ver. Ver, aquele que está vendo. Todo aquele que vê, que está vendo o Filho e nele crer, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. A única maneira de você, quando morrer, não morrer de verdade, é comer do pão da vida. Se você não comer do pão da vida enquanto vivo, a sua morte será eterna. Se você comer do pão da vida enquanto vivo, eu chorarei no teu velório, mas te direi: daqui a pouco nós nos encontramos de novo, porque Ele nos ressuscitará no último dia. Amém? É disso que o Evangelho fala. Você percebe que Jesus está falando sobre o que então? Sobre bolsa? Sobre carro? Sobre sexo? Sobre vida eterna? Há um silêncio muito grande aqui que eu quero expor para você, que eu estou terminando já. O texto diz que a multidão nunca confessa. Aliás, o texto não diz isso, né? A multidão nunca confessa a sua fome verdadeira, que é uma fome espiritual. Você quer entender isso de uma maneira assim mais clara? O peixe foi criado por quem? Por quem? Por Deus. Mas o que foi criado primeiro? Não é o ovo e a galinha. A água ou o peixe? A água. Depois o peixe. Certo? Está lá em Gênesis, irmãos. Primeiro as águas, depois o peixe. Eu e você muitas vezes somos igual a um peixe que de repente sai de dentro do mar, lá do pesqueiro que você vai pescar, chega no balcão do bar do pesqueiro e fala assim: rapaz, tô com uma sede, você não dá para beber não? Cara, esse peixe pode beber o que ele quiser, até água. Vai acontecer o que com esse peixe? Ele vai morrer, porque ele saiu do lugar para o qual ele foi criado. Ele foi criado para estar onde? Na água. Você foi criado para estar na presença de Deus. E você vai continuar sofrendo e morrendo enquanto você caminhar distante. Você está igual o peixe, indo no boteco pedindo uma água para beber, sendo que Deus deu para você uma imensidão do oceano para você mergulhar, para você viver, para você desfrutar, para você se relacionar com Ele. E a pergunta que eu quero te fazer aqui antes de terminar é: será que você sabe realmente do que você precisa?
Será que você sabe realmente o que você precisa? A multidão acha que está com fome, que quer comer pão, mas não é de pão que eles precisam de Jesus. Sabe o que eu achei irônico lendo o texto? Eu falei assim: meu Deus, eles estão pedindo pão. Para quem? Para o próprio pão. Um trava-língua aqui. Eles estavam pedindo pão para o próprio pão. Que doideira. É o peixe que pula fora da água, na beira da praia, põe a mãozinha na cintura, olha para a imensidão do mar e fala assim: rapaz, como eu queria dar um mergulho. Mas mergulha! Não, eu queria dar um mergulho. É o que eu e você fazemos. Pedimos pão para o próprio pão. Próprio. Ou dificuldade de falar. Irmão, sabia que eu era gago quando era criança? É verdade, eu era gago. Sabe o que é pior? Que minha mãe disse que curou eu com simpatia. Jogou um sapo em mim. Deleta isso aí do YouTube depois. Sabe, eles acham que precisam de um milagre. O que eles precisam mesmo é de um Salvador. O que o teu casamento precisa não é de um milagre, é de um Salvador. Mas vamos lá. Ao tratar de salvação, Jesus nos dá algumas garantias. A primeira, Ele garante que Ele vai chamar cada um. Porque o texto diz que o Pai vai mandar para ele. Ok? Isso na nossa teologia calvinista presbiteriana se chama vocação eficaz. Aos eleitos, aos salvos, o Senhor chamará eficazmente e o trará à tua presença. Ele também garante ali no texto que você leu comigo, que ele não vai perder nenhum que o Pai deu para ele, certo? Como chama isso na nossa doutrina? Perseverança dos santos. Nós vamos perseverar até o final. Mas não porque nós vamos perseverar até o final, porque Ele não perderá nenhum de nós das tuas mãos. Não depende nada de mim. Por isso que eu prego com confiança, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Se dependesse de mim, está lascado. Mas o texto que você leu comigo também diz que Ele prometeu que nos ressuscitará no final. Isso nós chamamos de glorificação. E depois, Ele não está no texto, agora eu estou inferindo a partir da doutrina, nós teremos uma eternidade inteira aos teus pés. Porque eu comi dele, irmãos. Porque eu estou comendo da árvore da vida. Eu estou comendo do pão da vida. O texto que vocês leram enquanto nós abrimos o culto dizia isso: vinde, comprai sem dinheiro, comei sem dinheiro, porque não tem dinheiro que compre, que pague o que foi conquistado nessa cruz. Agora a pergunta que você pode se fazer é: como que Ele fez tudo isso por nós? E então vem o Evangelho. Você já entendeu comigo aqui, eu espero que sim, que os nossos pais, Adão e Eva, moravam entre duas árvores e escolheram comer da autonomia, escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso morreram. Escolheram decidir por si só, ao invés de submeter a Deus. É o que eu e você fazemos toda semana. A gente decide por nós mesmos e morremos mais um pouco. Com isso perdemos o acesso à árvore da vida. João Calvino diz que a promessa mediante a qual ele, Adão, poderia fazer jus à vida eterna por todo o tempo em que comesse da árvore da vida. Sempre tem um hater na internet, né? Então, João Calvino está dizendo que eles comiam da árvore da vida. Bem como em contrário, o horrível anúncio da morte, assim que provasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, visava atestar-lhe e a exercitar-lhe a fé. Então, enquanto eles obedeciam, eles caminhavam, eles trabalhavam, eles comiam, eles plantavam, eles namoravam, Deus vinha falar com eles todos os dias, e a vida era bela e perfeita, porque não havia pecado. A teologia reformada tende a interpretar a árvore da vida como um sinal do pacto, como um sacramento. Estou terminando, irmãos. Ela funcionava como um sinal, um selo, um verdadeiro sacramento no meio do Éden. É isso que o teólogo holandês, por exemplo, Herman Bavinck, vai dizer,
porque a árvore da vida no Éden representava o sacramento. Vou traduzir para os mais novos de igreja: a mesa da ceia. Era como se fosse uma ceia, era um sacramento. Mas, como eles perderam acesso à árvore da vida, a humanidade longe da vida, ela está fadada a morrer. Então, a árvore da vida, ela é um tipo de Cristo em Gênesis. Por mais misterioso que isso seja, fato é que comer daquela árvore garantia a vida eterna. Então, no Éden, a árvore era um sinal da aliança. Fizemos essa série de mensagens aqui no final do ano passado. Noé, qual era o sinal da aliança com Noé? O arco-íris, muito bem, parabéns. O arco-íris. A aliança com Moisés, circuncisão, a lei e tudo mais. Depois Davi, Jeremias com a nova aliança. Mas fato é, Moisés asperge o sangue sobre o povo na aliança da lei. Mas é interessante, o sacramento sempre corresponde às palavras da própria aliança. E nesse caso, o juramento do povo de cumprir as estipulações da lei pessoalmente corresponde ao fato deles serem aspergidos com sangue. Como veremos, isso contrasta de modo nítido com as palavras de Jesus na última ceia. E eu estou terminando aqui. Lucas diz o seguinte, pegando um pão, tendo dado graças, Jesus partiu e disse: Isto o quê? O pão. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Quando Jesus diz na última ceia que o pão dele era o corpo, o que ele está dizendo é que por causa da desobediência de Adão e Eva, da minha e da tua, ele obedece e ele morre em nosso lugar, para que eu e você voltemos a ter acesso à verdadeira comida. A árvore da vida simbolizava o sacramento do Éden, assim como o aspergir de sangue no deserto, assim como o pão e o sangue da ceia representa o sacramento. É isso que nos alimenta até a Nova Jerusalém. Mês após mês, no primeiro domingo, quando nós nos assentamos para comer da ceia do Senhor, nós estamos nos alimentando do pão da vida, que nos garante a vida eterna. É ela que nos sustenta, não é ela que nos salva, é ela que nos sustenta. O último texto, e nós terminamos. Apocalipse 22. Jesus então morre para nos dar acesso. No meio da praça da cidade, de um lado e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O verso 14 diz: bem-aventurado, felizes, satisfeitos, aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Até chegarmos na Nova Jerusalém, comeremos da ceia e do pão da vida, que é Jesus Cristo, para que quando chegarmos à Nova Jerusalém, comamos novamente e para sempre da árvore da vida. Amém? Deus nos abençoe, irmãos.